Bom dia, assessores e assessoras de investimento. Como vão vocês? Tudo bem? Sabadão, dia de fazer questões, estudar no final de semana, né? A gente está aqui para passar no Ancor, né? Então temos que fazer questões. Muita gente tem muita dificuldade, sabe? A gente recebe aqui na Melver muita gente preocupada, porque eu tenho que fazer questões, porque eu tenho que decorar fórmula, porque o CEA disponibiliza as fórmulas. A Ancor não tem isso, gente. A Ancor, as fórmulas, tu nem precisa delas para fazer os cálculos, porque a gente usa HP, né? Então, e no próprio curso já é disponibilizado, já passa como fazer os cálculos. Então, é muito tranquilo, só que eu falo, é treino, é muito treino, tá? Depois que tu pega o jeito na calculadora, aí só vai, tá? Então nessa manhã de sábado, vamos trabalhar um pouco com TIR e VPL, dessa vez só questões, ok? Então vamos dar um gás nas questões, vamos repetir algumas questões da quinta-feira que a gente trabalhou à noite, tá? Porque de repente aquele aluno que não viu, vê agora e depois assiste a aula de quinta-feira passada. Tá ok? Carlinhos, por favor, abre a tela. Vamos começar então. E outra coisa bem importante também, pessoal. Você que está estudando, pega final de semana, 2 horinhas, 3 horas da manhã, 2 horinhas, 3 horas da tarde, 2 horinhas, 3 horas da noite. Faz isso sábado, domingo. Perde 1, 2 finais de semana, 3 no máximo, mas vocês vão ver que vai valer a pena. A aprovação de vocês vai chegar. Turma, rapidinho aqui, tá? Para quem está vendo essa aula e não viu quinta, buscar pelo menos 85%, se buscar 90% de acerto nas questões dos temas em vermelho, que são as obrigatórias, 50%, buscar 90%, você vai precisar só de 50% nas demais, né, nas pretas aqui, para aprovar. Sendo que matemática financeira, conceitos básicos, 4 questões, 2 vão cair dessa aula de hoje, tá? Então aqui matemática financeira, VPL e TIR. Vamos lá então, pessoal. Vou pegar minha calculadora aqui. Vamos começar então. Um investimento obteve VPL de 3.518, com um custo de capital de 15% ao ano. O investimento inicial foi de 70 mil, ou seja, o cara pagou 70 mil. For apresentado para eles alguns fluxos de caixa. É possível afirmar que o valor de X é. Aqui, a Ancor pode cair essa questão, tá? Falei na aula passada, pode cair esse tipo de questão, não com esses valores, obviamente. De você achar o fluxo, saber qual é o fluxo. Então, aqui é por tentativa e erro. Vamos lá. Vamos aprender a calcular isso. Investimento inicial, 70 mil. 70. Como é uma saída, CHS negativo, G, CF0. Ok? Primeiro fluxo, 25 mil. 25 mil. Até aqui, tudo bem. Segundo fluxo, X. E agora? O que a gente vai fazer? Aqui é tentativa e erro, tá? Vou buscar aqui 30 mil. 30, 1, 2, 3, G, CFJ. O terceiro fluxo é 2x. Como eu escolhi 30 para o fluxo, 2 vezes 30, 60 mil. Então, o terceiro fluxo, 60 mil.
GCFJ. Qual foi o custo de capital ou a taxa mínima de atratividade? 15%. Vamos ver se o valor presente líquido vai bater os 3 mil? FNPV. Não. Deu 13 mil. Não é 30 mil a resposta. Vamos lá. De novo. 70 mil. Negativo. GCF0. Vamos para a letra C. 25 mil. Só que antes já tem o primeiro fluxo é 25 mil. Coincidentemente, os dois são 25 mil. 25 mil no primeiro fluxo. GCFJ. O segundo fluxo, que eu escolhi agora, a letra C, 25 mil para o segundo fluxo, GCFJ. Como escolhi 25 mil, 2 vezes 25, 50 mil no terceiro fluxo. GCFJ. 15 é a taxa que eu quero ganhar. Valor presente líquido, 3.518,53. Então, aqui a resposta é a letra C. Tá? Esse aqui é tentativa e erro, não tem jeito. Tá? Por isso que é bom treinar, pessoal. Porque daí tu vai, como eu falei na outra aula, pegar aqui novamente, calculadora. Se tu fizer a prova presencial não na sua casa, tu vai ter mais agilidade para fazer os cálculos. Claro, se tu não tem a calculadora é cara. Nem sei quanto é que está custando, acho que dá uns 130, realmente eu não sei quanto é que custa. Lá no local de prova você consegue, vai ter uma calculadora virtual, tá? E lá tu vai calcular daí com o mouse aqui, não tem outra forma. Mas quem puder fazer presencial, eu acho que vale mais a pena, ok? Deixar a nossa bonita aqui. Vamos lá. Então, 25. Oxi, o que eu fiz aqui? Tá. Vou esconder aqui. Beleza, vamos para o próximo. Foram apresentados 2 projetos a uma empresa investidora. Projeto A de 300 mil, projeto B de 400 mil. O primeiro projeto tem 3 fluxos e o segundo tem 4 fluxos. O custo de capital considerado pela empresa investidora é de 18% ao ano, ou seja, o que a gente falou na quinta-feira passada, custo de capital, taxa de desconto, taxa mínima de atratividade, tudo isso é o que o investidor quer ganhar no investimento. Tá? Então, te coloca, você é o investidor, projeto A, chegaram para ti, cara, 300 mil, tá aqui os fluxos se você aceitar esse projeto. É uma perspectiva que vai ter esses fluxos. Bom, vou calcular aqui, né? Vamos ver o VPL disso, vou trazer isso ao valor presente. Se isso for acima de 0, vale a pena. Se for abaixo de 0, vou ter prejuízo. Se for exatamente 0, também vale a pena. Porque eu queria 18%, o VPL deu 0, é os 18%. Agora, se der acima, o VPL é acima de 0, vai ser mais de 18%. Eu vou ganhar os 18% e mais o saldo que vai aparecer ali. Tá vendo ali que tem ali 24, 784 mil, 148 mil. Um deles é o resultado. O que a gente já sabe aqui, todos deram positivo. Todos os projetos são ok. Vamos lá. FREG, para limpar a calculadora. Primeiro, 300 mil. O investimento negativo, saída de caixa, GCF0, que é o primeiro. Agora nós vamos só no CFJ aqui. Primeiro fluxo, 180 mil, GCFJ, 200 mil, GCFJ e 250 mil, GCFJ. Quanto é que eu quero? 18%. 18i. FNPV, novo valor presente, 148.336. Projeto A, 148.336. Agora vamos ver se o projeto B
Nós temos a letra C ali. Com base nos dados, qual dos projetos a empresa deve escolher? Cara, o projeto B ali, o 24, esquece. O projeto A a gente já sabe que é 148 mil. Aquela letra B também não deu. 784. Agora a gente só tem que ver se o projeto B, se o VPL vai dar 824. Se der 824, o projeto B é o que vai me render, além dos 18% que eu vou ganhar, mais 824 mil. Mas para isso nós temos que calcular. 400 mil, negativo, G, CF0. Investimos 400. Agora são 4 fluxos. 100 mil, G, CFJ, 140 mil, G, CFJ, 190 mil, G, CFJ e 240 mil, G, CFJ. Quanto é que a empresa investidora busca? 18% ao ano. Tem que buscar acima de 15%, né? Porque a Selic está 15%, qualquer coisa é só investir no CDI ali e tu ganha os 15%. Então tem que buscar mais do que 15%, né? Mas isso não é regra para prova, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Na prova pode vir que a empresa buscava 3%, entendeu? Então, 18i. Agora vamos buscar o VPL. FNPV 24.720. O custo de capital considerado pela empresa investidora de 18% ao ano, com base nos dados, qual dos projetos a empresa deveria escolher? É óbvio que aqui tem o VPL maior. Então ficou a letra C, 148.336, ao invés do B, 24 mil. Essas duas, a B, ao invés da A, né, 24 mil. A B e a D não tiveram esse resultado. Ok? Ó, ambos os projetos valem a pena. Sim, VPL acima de 0. Porém, aqui tem maior retorno é o projeto B. É o projeto A, desculpa. Vamos lá. Foram apresentados 2 projetos a uma empresa que possui um custo de capital de 20%. Ela busca 20%, pessoal. Projeto A, investimento de 500 mil com taxa interna de retorno de 26,5%. Projeto B, investimento menor, 230 mil, com a taxa interna de retorno de 23%. Com base nesses dados, qual projeto a empresa deve escolher? A que tiver tiro maior, né? Independente se o investimento é maior ou menor, a que tiver a TIR maior, a taxa interna de retorno, a empresa tem que escolher. Projeto A devido ao maior retorno? Sim. Projeto A devido ao maior investimento? Não tem nada a ver. O investimento pode ser 10 mil e dar um retorno de 23%, por exemplo, e o outro 500 mil, o retorno é 26%. O que vale é o retorno, independente do valor investido. Projeto B, devido ao menor investimento, também não tem nada a ver, e retorno acima do custo de capital. O retorno foi acima do custo de capital, ao que eles querem, né? Eles querem 20%, o retorno desse projeto dá 23%, legal. Só que não tem nada a ver com o valor investido. E o projeto B, devido à proximidade da TIR com o custo de capital da empresa, também não tem nada a ver. Ah, é 20, o que tiver mais próximo de 20 é o que está valendo. Não. Quanto maior, se é 20 e está dando 50, pô, beleza, melhor ainda. Tá? Então essa aqui também bem de boa. Projeto A, devido ao maior retorno. Uma empresa de construção civil está em busca de uma máquina que aumente sua produção. Beleza. A máquina A apresenta uma taxa interna de retorno, uma TIR, de 16% e a máquina B apresenta uma taxa de retorno de 18%. Sabendo que a taxa mínima de atratividade ou taxa de desconto da empresa é de 20%, qual máquina seria adequada para a empresa?
Pessoal, tu tá no investimento, tá buscando uma máquina e tu quer pelo menos 20%. Cara, aqui a máquina A dá 16, a máquina B dá 18. Nenhuma, né? Qualquer uma, visto que ambas têm uma TIR acima de 0. Sim, é acima de 0. Só restando ver qual máquina é mais barata. Já falei que não tem nada a ver com investimento, tem a ver com retorno. A máquina B por apresentar TIR maior. A máquina B tem a TIR maior. Legal. Mas não é isso. Se a gente quer 20%, não pode ser a B. A máquina A, por ser mais barata, nem fala aqui o valor da máquina, já que sua TIR é menor. Também não tem nada a ver. Não quer dizer que o investimento barato vai te dar um retorno menor. Ah, se eu investir mais, vai ter o investimento, a TIR vai ser maior. Não tem nada a ver, tá? Nenhuma das alternativas. Isso aqui é a letra D. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui. Foram apresentados 2 projetos a uma empresa investidora. O primeiro, investimento de 300 mil, é o mesmo que o outro exercício, só que agora a gente não vai calcular o VPL. Lembra, quem não estava na aula passada, na quinta-feira. O VPL vai te dar o valor absoluto, o valor em real. E a TIR vai dar o percentual, quanto de retorno gera aquele investimento, tá? Então agora a gente tem que calcular a TIR aqui. Depois vocês com calma voltem o vídeo e olhem que é o mesmo exercício, só que do VPL. Que estava lá 24 mil, o outro deu 100 e poucos mil, tá? Vamos buscar aqui a calculadora. Vamos começar. FREG para limpar. Prestar atenção agora, como se calcula a TIR. 300 mil, muito parecido com o VPL, só muda só. No VPL a gente coloca a taxa que a gente quer de retorno e na TIR a gente não precisa colocar a taxa, a gente vai só colocar os fluxos e pedir a TIR, tá? Então, investimento, 300 mil, CHS, para ficar negativo, GCF0, primeiro fluxo. Colocamos 300 mil. 180 mil é a expectativa, né, de recebimento no primeiro ano. GCFJ, agora é só CFJ, pessoal. 200 mil, GCFJ, 250 mil, GCFJ. Lembra para o VPL a gente ia vir aqui colocar 18 e FNPV para calcular o VPL e ia dar um valor em reais. Acima de 0, ok, o investimento vale a pena. Se for negativo, não vale a pena. Se for 0, é justamente os 18%, daí vale a pena, ok? Mas agora aqui a gente quer ver esse projeto, quanto é que vai render. A gente pediu 18% ao ano, tá? Mas a gente não precisa usar ela aqui, esses 18%. Então, F IRR, taxa interna de retorno. Projeto A retorna 45%, 45,32%. Ou seja, retorna bastante. A gente quer 18, ele está dando 45. Projeto bom esse, projeto A. Vamos ao projeto B. FREG, para limpar a calculadora, 400 mil. Investir 400 mil, negativo. GCF0, primeiro fluxo 100 mil. GCFJ, agora só CFJ, turma. 140 mil. GCFJ, 190 mil. GCFJ e 240 mil. GCFJ. Função IRR.
20,71%, tá? Cuidem, gente, aqui é em percentual, tá? 20,71%. Projeto B, 20,71%. Projeto A, 45,32%, ok? Com base nos dados, qual dos projetos a empresa deveria escolher? Aqui tem maior investimento. Aqui tem maior investimento? Não, aqui tem maior retorno, 45,32%. Independente aqui do valor de investimento, gente, não caiam nessas, tá? É só o maior retorno. Então aqui é letra C. Ó, perceba que ambos os projetos fornecem um retorno acima do custo de capital. Sim, era 18 que a gente queria, um deu 20, outro deu 45. Legal, os dois servem, só que vamos no projeto A, que ele, além de ter um investimento menor e receber em menos tempo, 3 anos, tipo, deu coincidência, tá, gente? Não é porque é regra, não é regra. Ele ainda deu 45% de retorno. Vamos lá, FEG para limpar. Próxima questão. Um investimento apresentou os seguintes fluxos de caixa. Ano 1, 68, ano 2, 79, ano 3, 86. Se a TIR é de 16%, se esse retorno deu 16%, se esse investimento deu 16%, qual foi o investimento inicial? Então a gente tem que saber agora quanto é que o CHS lá que a gente coloca negativo, a gente tem que saber agora quanto é que foi esse investimento. Tá? Então o que a gente faz aqui? É o cálculo de VPL. A gente vai ter que trazer tudo isso para valor presente. Limpar a calculadora aqui. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Como a gente quer saber o primeiro, a gente vai colocar 0. Tá? Pode ser CHS, não tem por que botar, mas em todo caso, GCF0. Tá? A gente vai descobrir qual foi o investimento. Primeiro fluxo, 68 mil. GCFJ, 79 mil. GCFJ, 86 mil. GCFJ. A TIR foi 16, então a gente vai colocar aqui como fosse 16 o nosso investimento, que a gente está buscando. Valor presente líquido agora, FNPV, 172.427,11. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, bem. 172.427,11. Esse foi o investimento. Vamos fazer uma coisinha aqui rapidinho. E a letra B é a resposta, né? Vamos calcular a TIR. Teoricamente, a TIR tem que dar 16%, né? Se eu investir 172, né? Acho que era bem, né? 427,11. Ah, foi o meu investimento. Negativo, CF0. Primeiro fluxo, 68 mil. GCFJ. O segundo, 79. Agora nós vamos calcular a TIR, para ver se dá os 16 mesmo. GCFJ. E 86 mil. FIRR, 16%. Caso você queira confirmar, será que está certo o cálculo? Cara, ou faz por tentativa e erro. Vai na primeira, 163 mil. CHS, F, CF0. E daí eu coloco os fluxos. Se a TIR der 16, é outra forma, tá? Tem essa forma também. É preferível fazer a primeira, mas caso se sinta inseguro, quiser tirar a confirmação, faz o cálculo da TIR. Vamos lá. A próxima.
Uma proposta de investimento de 1 milhão geraria fluxos de caixa de 300, 500 e 400 mil. A taxa mínima de atratividade é 10% ao ano. Assim, a proposta é satisfatória em apenas algumas condições. Cara, não sei que condições seriam essas. O VPL foi de tanto e a proposta deve ser recusada. Primeiro, o VPL ali está negativo. A proposta tem que ser recusada. VPL 0 para cima vale. 0 é o próprio 10%. Se for acima, você vai ganhar os 10% mais o valor do VPL ali. Princípio AB, por enquanto, é ok. O VPL foi maior que o esperado e a proposta deve ser aceita. Então, tem que calcular o VPL para saber se o VPL foi maior que o esperado. Porque o mínimo que a gente espera de VPL é o quê? 0. Porque daí dá os 10% que a gente quer de retorno. A taxa mínima de atratividade é muito alta. Nada a ver. Né? Quanto mais a taxa, melhor, né? Eu quero, tipo, hoje em dia 10%, eu não quero. Coloca o 100% do CDI. Eu quero, pelo menos, eu vou querer o quê? No mínimo, sei lá, acima de 15. De 15 eu tenho ali com a Selic, entendeu? Então, tá, então essa aqui também não tem nada a ver. Então, vamos ter que calcular, gente, não tem outra forma. 1 milhão, CHSG, CF0. Primeiro fluxo, 300 mil, GCFJ. 500 mil, GCFJ. 400 mil, GCFJ. A taxa que eles buscam, 10%, que é atrativo para eles, 10%. Vamos calcular o VPL, função NPV, 13.523,66. O VPL, aqui ó, tá aqui a resposta. O VPL foi de menos 13.523 e a proposta deve ser recusada. Perfeito. É isso aí. Não sei quem de vocês que estava na aula na quinta percebe que é fácil, assim, ela não é difícil, só tem que, claro, calcular os conceitos, mas assim, são duas questões, gente, que praticamente está dado ali para vocês acertar, entendeu? Mais aqueles 90% para buscar lá nos temas obrigatórios, né? Então imagina, tu já pega 2, mais 90% dá 48. São 48 questões, 43 dá 90%, acertando 90% dá 43 questões, com mais 2 de tiro e VPL aqui, 43, 45. Faltam 11 questões. Claro, tem que ir bem nas obrigatórias, né, pessoal? Principalmente a lavagem de dinheiro, que são só 4 questões. Errou 3, não adianta tu gabaritar. Tá fora. Letra B. Ó, outra de tentativa e erro. Vamos trabalhar um pouquinho então, né? O bom é quando a gente acerta de primeira. E agora, qual vamos escolher aqui? Vamos lá. O VPL teve um investimento, obteve VPL de 24.308,79, a taxa mínima de atratividade 10% ao ano. Seus fluxos de caixa são os seguintes. Então, vamos lá. 45 mil, o primeiro fluxo é um investimento. Negativo, GCF0. 25 mil, GCFJ. Cara, eu vou chutar na B aqui. Eu não me lembro a resposta dessa aqui. Vamos lá. 21 mil, GCFJ. 2 vezes coisa, então é 42 mil. 42 mil, GCFJ. 10 a taxa.
função NPV 26, não é. Vamos na C. 45 mil. Por isso que é bom treino, cara, que eu já falei na aula passada. Quanto mais treinar, mais rápido vocês ficam fazendo esse cálculo. Entendeu? Ah, não deu? Tá, vamos pro próximo. 45G CF0, 25 mil. G CFJ, 19. O B não deu, vamos no C. 19, 1, 2, 3. G CFJ, 19, 38. 38, 1, 2, 3. 38 por quê? 2 vezes 19 mil, tá? 38. 38 GCFJ, a taxa de atratividade 10% que o investidor busca. Função NPV. 19 também não. Então, será que é o 20? 21, a gente quer 24. Vamos lá. 45, 1, 2, 3. CHSGCF0. 25, 1, 2, 3. GCFJ. 20 mil. GCFJ e 2 vezes 20, 40 mil. 40, 1, 2, 3, GCFJ. 10. A taxa, função NPV. Chegamos na terceira, turma. 24.308 com 79, tá? Essa é uma questão que pode cair na prova de vocês. Como vocês estão estudando bastante, vocês vão ter tempo para resolver, tá? Outra coisa também que eu comento. Turma, a prova da Ancor, ela não é difícil. As questões são simples, elas não são pesadas, maçantes de ler, tá? E assim, às vezes tu vai achar que a questão é muito fácil. Diz, ah, não, isso aqui não pode ser, isso aqui está muito dado. E é a questão, é a resposta. Vocês estudaram, tá? Então marca a questão. Não tenham medo de dizer, ah, é muito difícil, aconteceu muito comigo no vestibular. Cansei de marcar a alternativa, que achava, primeiro pensava, tá, marcava no caderno ali como ok, daí ia passar para a folha de resposta, mas tá muito fácil, não é isso. Ah, aqui tem uma pegadinha. E depois vinha o gabarito, tenta olhar, putz, olha aqui a questão. É por quê? Porque a gente estudou, gente. A gente sabe a matéria. Tá? Então não tenham medo de pensar assim, ah, a questão está muito fácil. Não, é vocês estudaram, vocês sabem. Eles não querem, agora não quer sacanear, eles querem saber, cara, tu sabe ou não sabe. É simples, são coisas simples, pá. Tá bom? Então, vão na alternativa que vocês acreditam que seja a correta. Não tenham medo de achar que está muito fácil. Então, 20. Chegamos na resposta. Próxima. Um determinado projeto chamado de projeto A, com investimento inicial de apenas 2 milhões. Já começa com esse apenas 2 milhões, tá bom. Parece que está nos induzindo a, não, é só 2 milhões, como se tem alguma coisa a ver. Lembrando que não tem nada a ver valor de investimento para análise. A gente quer saber o resultado final. Resultará em uma TIR de 12%, ok. Já o projeto B, com investimento inicial de 3 milhões, resultará em uma TIR de 10%. Um investe mais e ainda recebe menos. E o outro investe menos e recebe mais. Beleza. Projeto A deve ser escolhido pela economia no investimento inicial. Não tem nada a ver. O projeto A tem retorno maior que o projeto B? Tem, 12 contra 10. Legal, mas não é pela economia do investimento. Esquece, A não é. B, o projeto B deve ser aceito pois alcançou TIR satisfatória. O que está faltando aqui para a gente saber se ela é satisfatória ou não?
Tá faltando saber a taxa mínima de atratividade. Quanto que o investidor quer receber? Ah, eu quero receber 15. Cara, deu 10, o outro deu 12, nenhum serve para mim. Ah, eu quero receber 8. Pá, os dois servem. Tá, mas eu vou no que tem 12, tá? O projeto A deve ser escolhido por proporcionar maior TIR ao investimento. Por enquanto é a C. D. O projeto A não deve ser escolhido, pois mesmo com TIR maior, o investimento inicial foi menor. O projeto A deve ser escolhido, mas não por causa do investimento, por causa da maior TIR. Tá? Então aqui é letra C. Essa é grande. Uma empresa está avaliando um projeto que requer um investimento inicial de 500 mil. Te coloca lá na prova, você é a empresa, 500 mil. E tem os seguintes fluxos de caixas esperados para os próximos 4 anos. Eu cheguei para ti e falei, cara, tem investimento aqui, preciso que tu invista 500 mil e está aqui os fluxos de caixa esperados se você fizer esse investimento. Daí você, bom, tá, eu quero 10% ao ano. Com base nas informações, qual das afirmações abaixo está correta? Vamos lá. O projeto é viável se o VPL aqui é uma questão de conceito, hein? Não tem nada aqui com cálculo pelo jeito, tá, pessoal? O projeto é viável se o VPL for maior que 0, ok, indicando que o retorno excede o custo de capital. Princípio sim, o projeto é viável se o VPL indicando que o retorno excede o custo de capital. A questão é que a gente não tem o retorno. Só se a gente tiver que calcular. Vamos nas alternativas. O projeto será aceito se a TIR for inferior ao custo de capital? Não. O projeto nunca deve ser aceito se a TIR é inferior ao que a gente está buscando, pois isso garante maior segurança, nada a ver. Então, letra B está fora. C. O projeto será rejeitado se o VPL for igual a 0? Não. O projeto só é rejeitado se VPL, se o valor lá em reais for negativo. Se ele for 0, ele é exatamente a TIR, a taxa interna de retorno, exatamente o teu TMA, a taxa mínima de atratividade, o que tu está buscando. Tá? Então, não, o projeto será rejeitado se o VPL for igual a 0, não, pois isso indica que o retorno é menor que o custo de capital. Pois indica que o retorno é menor que o custo. É que o problema é deu igual a 0. O projeto é viável se a TIR for exatamente inferior ao custo de capital. Não, tem que ser ao contrário, gente. O projeto é viável se a TIR for superior ao custo de capital. Turma, eu estou na B aqui. O projeto será aceito se a TIR for inferior ao custo de capital. Perfeito. Pois, não. O projeto será aceito se a TIR for inferior ao custo de capital. Não. O projeto é viável se o VPL for maior que 0, indicando que os retornos... Peraí. Vamos de novo. O projeto é viável se o VPL for maior que 0. Beleza, indicando que o retorno excede o custo... É, letra A. Vamos ao gabarito. Aí, ó, é letra A. Isso aí. É bom que deu pra gente pensar um pouco, né? Mas cuidado, viu? Tudo aqui é uma questão de conceito. Botou ali, botou uma taxa. Poderia aqui, de repente, era na TIR, né? Ser inferior, teria que calcular.
Mas esse detalhe, pois isso garante maior segurança, nada a ver. O projeto será aceito se a TIR for inferior ao custo de capital. Não, aqui não tem nem como. Tem que ser superior ao custo de capital. Beleza, vamos lá. Próxima. Aqui também é conceito. Uma empresa está avaliando um projeto de investimento. Ok. Após realizar os cálculos de valor líquido presente e taxa interna de retorno, valor absoluto, reais, outro, quanto é que esse investimento dá de retorno? Os seguintes cenários foram apresentados. Primeiro, o VPL é maior que zero. Ok, se é maior que zero, a princípio, tá bom. Segundo cenário, o VPL é menor que zero. Tá, daí não pode ser aceito no segundo cenário. No primeiro cenário, a princípio, o investimento poderia ser aceito. Poderia não, pode ser aceito. Cenário 3, o VPL é igual a zero. Também pode ser aceito. Com base nesses cenários, o quê? Faltou uma coisa aqui, vamos lá. No cenário 1, o projeto deve ser rejeitado, esquece. VPL maior que zero deve ser aceito, pois o retorno está abaixo do custo de capital, pelo contrário. O retorno está acima do que a gente quer. Então, a A está fora. Letra B, no cenário 2, o VPL é menor que zero. O projeto é economicamente inviável, boa, porque ele é menor que zero, tá certo, ele não é viável, pois não cobre o custo de capital. Perfeito, a B está certíssima. Só se tiver alguma coisa que tiver duas certas, porque por enquanto é a B. No cenário 2, o projeto é economicamente inviável, perfeito, porque o VPL é menor que zero. A gente quer, aqui não tem percentual, não, a gente quer 10 e o VPL deu 10% e o VPL lá em reais deu menos 50 mil. É inviável, pois não cobre o custo de capital, que é o que a gente quer, a gente queria os 10%. Então o VPL tinha que ser pelo menos zero ou acima disso. Daí está dizendo que a gente vai ganhar 10% se for zero, se for acima a gente vai ganhar mais do que 10%. Aqui a resposta é B, só pode. No cenário 3, o projeto tem um retorno, VPL igual a zero. O projeto tem um retorno superior ao custo de capital. Não é superior ao custo de capital, é exatamente o custo de capital. E deve ser aprovado. Não, ele até pode ser aprovado, só que ele é exatamente o custo de capital, não é superior. Ele seria superior ao custo de capital ou à taxa mínima de atratividade se o VPL fosse acima de zero. Daí seria superior, tá? O cenário 3 demonstra que a TIR é inferior ao custo de capital. Não, o cenário 3, a TIR é exatamente o custo de capital. Lembrando, gente, custo de capital é a nossa taxa mínima de atratividade, é o quanto a gente quer ganhar nesse investimento. Tá? Então, a TIR, VPL é igual a zero, então a TIR é exatamente o que a gente quer ganhar para ser zero, e não inferior ao custo de capital. Letra B aqui, turma. Uma empresa está analisando 2 projetos de investimento, A e B, ambos com fluxos de caixa positivo e similares em valor total. Tá. Após os cálculos de VPL e TIR, obtiveram os seguintes resultados. Projeto A, VPL positivo, ok, isso é bom, e TIR maior que a taxa mínima de atratividade. Óbvio isso, porque se o VPL foi positivo, a TIR também tem que ser maior do que o que a gente está buscando. Se o VPL fosse zero, a TIR seria exatamente a nossa taxa mínima de atratividade. Então, o projeto A, por enquanto, tudo certo. Projeto B, VPL positivo e TIR menor que a TIR do projeto A. Tá? A gente não sabe qual é a TIR do projeto A, mas ele está dizendo que do B a TIR é menor do que o projeto A, mas ainda maior que a taxa mínima de atratividade. Beleza, então aqui a gente pode pensar assim,
Os dois projetos são positivos. No projeto A, sei lá, tem uma taxa de mínima de atratividade de 50. Por que eu estou botando 50? Só para exemplificar aqui, porque o outro projeto, a TIR é menor que 50. Ali, ó, TIR menor que a TIR do projeto A. Tá, vamos dizer que a TIR é 40 no projeto B. Mas ainda maior que a taxa mínima de atratividade, beleza? Por que é maior que a taxa mínima de atratividade? Porque o VPL do B também é positivo. Então, se o VPL é positivo, sempre vai ser a taxa mínima de atratividade maior do que o investidor busca. Tá? Considerando os critérios de análise, qual decisão seria a mais apropriada? Ambos os projetos devem ser escolhidos, pois ambos possuem TIR maior que a TMA? Não. Ambos são positivos, são bonitinhos? Sim. Só que o problema é que o projeto B tem uma TIR menor, mesmo que a TIR atendeu aos requisitos, sei lá, a TIR lá no projeto B deu 40% e a gente queria 20%. Tá, também é bom, mas o outro deu 50%. Então, o projeto A que deve ser escolhido a princípio. Então, ambos os projetos devem ser escolhidos? Não. O projeto A deve ser priorizado, pois apresenta um VPL positivo, ok, e uma TIR superior ao projeto B. Sim, é a letra B. Vamos para as próximas, tá? O projeto B deve ser aceito, pois mesmo com TIR inferior, o VPL sempre será a única medida relevante para análise. Não, gente. A TIR é relevante. A TIR que vai te dizer quanto é que vai ser o teu retorno. A gente quer 20%. Se a TIR for acima disso, legal. A gente quer 20%. A TIR deu exatamente 20%, o projeto deu exatamente 20%, o VPL igual a zero, beleza? Quando a TIR e a TIR e a taxa mínima de atratividade, elas são iguais, ou é que o VPL é zero? D. Apenas o projeto A deve ser aceito, pois a TIR do projeto B é inferior à taxa mínima de atratividade, não é inferior. Ele estava indo bem aqui. Apenas o projeto A deve ser aceito, analisando os dois, sim, só o projeto A deve ser aceito. Mas aqui a justificativa está errada, pois a TIR do projeto B é inferior à taxa mínima de atratividade. Não é, está dizendo ali, ó, mas ainda maior que a taxa mínima de atratividade. Tá? Então, o projeto B, a TIR é maior que a taxa mínima de atratividade. O que indica a inviabilidade, não. Os dois são viáveis, só que o que vale mais é o projeto A. Então, é a letra B aqui. É isso aí. Próxima. Um investimento de 1 milhão gerou retorno zero após um período e retorno de 1,5 milhão após o segundo e último período. A TIR desse investimento foi... Essa tá fácil. Daí que tá, gente, porque assim, ó, aparece uma questão dessa na prova. Não, isso aqui tá muito fácil. Não, tem alguma pegadinha? Não. Tá simples aqui. Vamos lá, ó, investimento, 1 milhão. Deixa eu limpar aqui, não sei se tinha limpado, vamos lá. Limpado, F-Reg, 1 milhão. CHS, porque a gente investiu. G, CF0, o investimento. Retorno zero após um período. Então, 0, G, CFJ. O primeiro período, 0. E retorno de 1,5 milhão após o segundo período. Então, 1,500 G, CFJ também. A TIR desse investimento foi de, simples, F e RR. 22,47%. Letra D aqui, ó, 22,47%. Muito simples, né? É claro que assim, tem que pensar muito na questão dos conceitos, né? É importante. Mas sabendo os conceitos, sabendo o conceito vai ficar muito fácil
de você matar as questões, sabe? Teve um aluno, ele falou pra mim que fez a prova, isso acho que faz uns 2 meses, pessoal. E ele disse que caiu duas questões de VPL e eram cálculos. Então fica a dica aí. 2 questões de VPL e eram 2 cálculos. E ele passou. Vamos lá. Próximo. Foi oferecido a Maria um produto de investimento com a remuneração de 13% ao ano, mas com recebimentos parciais para os próximos 4 anos, conforme abaixo. Tá aqui os fluxos. É possível afirmar que o valor a ser investido... Mesma coisa que a outra questão. A gente tem que achar o VPL aqui e saber quanto que ela investiu. 13% foi a taxa de atratividade. Então, vamos lá. Aqui. FREG. Queremos saber quanto que ela investiu. Então, 0, pode pôr negativo ou não, tu que sabe. G, CF0, tá? A gente quer saber quanto que ela investiu. Primeiro fluxo, 45, 1, 2, 3. G, CFJ, 50 mil. G, CFJ, 60 mil. G, CFJ e 75 mil. G, CFJ. 13% é a TIR. FNPV. Vamos ver quanto que ela investiu para ter essa remuneração de 13%. 166, 562 com 25, 26 aqui. Letra C a resposta. Ah, mas será que é isso mesmo? Cara, como você estudou bastante e tá com tempo na prova, porque eu acredito que vocês vão ter tempo na prova, porque vocês estão estudando aqui com a gente e vai sobrar tempo. Então tá, vamos fazer o seguinte. 166.562.26, já que é o valor que ela investiu, então tá, CHS, G, CF0. Então tá, ela investiu isso. Nós vamos buscar agora a TIR. 45, tem que dar 13 a resposta. 45 mil, G, CFJ, 50 mil, G, CFJ, 60 mil, G, CFJ, 75 mil, G, CFJ. Como é que calcula a TIR? F e RR. Tá aí, 13%. Legal, né? É fácil, gente. É fácil. Dá para pegar essas 2 questões. É a última. Deixa eu ver aqui. Sim, é a última. Vamos terminar então aqui com essa última questão para depois seguir o sábado estudando, né? Combinado? 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, 3 horas da noite, descansa, dorme um pouquinho, que é importante dormir, ajuda a gravar. Tá? Então vamos aqui encerrar com essa questão. Uma empresa decidiu utilizar a TIR-M, a taxa interna de retorno modificada. Aqui é conceito. Quem não viu a aula de quinta, assiste, que é importante.
Uma empresa decidiu utilizar a TIR-M, taxa interna de retorno modificada, para avaliar um projeto de investimento. Essa escolha foi feita devido a limitações identificadas no uso da TIR. Lembra que a TIR tem limitações? Tem o retorno de um projeto é 20%, o outro também é 20%. Os dois são iguais? Tá, mas para aí. Tu consegue daqui a pouco ter esse retorno em pouco tempo, em 3 anos. O outro tu vai conseguir em 4 anos, entendeu? A TIR não te dá isso, né? Ela só te dá ali, ó, é 20% aqui, é 20% nesse projeto. Então tem umas limitações, tá? É isso aqui que a gente está vendo. Essa escolha foi feita devido a limitações identificadas no uso da TIR. Qual das alternativas a seguir melhor explica as razões para adotar a taxa interna de retorno modificada em vez da TIR? A TIR-M permite calcular o custo de capital da empresa, algo que a TIR não faz. Reserva. A TIR-M elimina o problema de múltiplas soluções e utiliza taxas distintas para reinvestimento e captação de recursos. C. A TIR-M considera apenas os fluxos de caixa positivos, enquanto a TIR considera tanto positivos quanto negativos? Nada a ver essa C, né? A gente trabalhou só com fluxo de caixa positivo nos exercícios, né? Mas poderia pintar um fluxo de caixa negativo. Tá? Então a C não tem nada a ver. A TIR-M é utilizada apenas quando o custo de capital próprio é zero. O que é o custo de capital? É o quanto que a gente quer receber. Taxa mínima de atratividade, taxa de desconto, custo de capital, tudo isso é a mesma coisa. Então, assim, a TIR-M é utilizada apenas quando o custo de capital é zero, então tu não quer receber nada. Enquanto a TIR não apresenta essa restrição, também está errado. C e D é errado. A. A TIR permite calcular o custo de capital da empresa, algo que a TIR não faz. E aí? Gente, o cálculo da TIR-M, da taxa interna de retorno modificada, ele não cai na prova porque é um cálculo bem mais complexo. Ele não é difícil de fazer, mas ele é um pouco chato, ele leva um bom tempo. Então por isso a Ancor nem cobra. Tanto é que a Ancor também não cobra cálculo de cupom dos títulos públicos. O pessoal se assusta porque a gente tem no nosso material, a gente fala como que calcula, só que se você olhar lá no regulamento, não tem cálculo de cupom, gente. Por quê? Porque demora. E cálculo de TIR-M também não vai cair. E outra, permite, na letra A, tá? Permite calcular o custo de capital da empresa. Gente, o custo de capital não é o que tu quer. Não é, eu quero ganhar 16% ao ano porque a Selic está 15%. Gente, a TIR-M não calcula isso. Quem decide o custo de capital é a gente. É a empresa que vai investir. Eu quero tanto para receber de retorno desse investimento. Então a TIR-M não calcula o custo da empresa. Quem define o custo é a própria empresa. Tá? E para quem não viu a aula passada, aqui está o segredo, a letra B. A TIR-M elimina o problema de múltiplas soluções e utiliza taxas distintas para reinvestimento, quando o fluxo é positivo, lá nos fluxos, fluxo 1, 45 mil, fluxo 2, 50 mil, fluxo 3, menos tantos mil, por exemplo. Então, utiliza taxas distintas para reinvestimento, quando o fluxo é positivo,
E taxas para captação de recursos. Quando o fluxo é negativo, tu vai ter que buscar empréstimo. Tá? Então, o segredo no conceitual na TIREM, se pintar na prova de vocês, é questão de aplicação e captação. São taxas diferentes. Tá? Aqui está o segredo. Tá bom? Certo, turma. Foram 17 questões? Deixa eu ver aqui. Foram 34 slides. Tira coisa. Não foram 17. Foram 16, eu acho. 16 ou 15 questões. Certo, pessoal? Então, era isso. Tenham um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Estudem, vale a pena. E nos vemos numa próxima, tá bom? Grande abraço.